Fala galera, meu nome é Felipe e eu decidi aí contar pra vocês aí como é que foi meu processo de obtenção do visto americano. É uma vez aí que muitos outros vídeos me ajudaram. Eu já assisto vídeo muito tempo antes de eu resolver, né, a gente resolver tirar o visto. E eu decidi fazer esse vídeo para quem estiver buscando aí informações ou depoimentos de como foi o processo. Bom, antes de tudo eu contratei um despachante, uma empresa despachante, né, que faz esse processo de orientação e obtenção desse visto, que foi a Net Vistos. Eles fazem todo o processo de preenchimento. Na verdade, eles te mandam um formulário em português, né? Você preenche já ele todo em português. Eles traduzem esse formulário para o 10.160 e te orientam caso precise fazer alguma alteração, ou recomenda, né? Eles recomendam alguma alteração nesse formulário para você ter o visto aprovado mais fácil, vamos dizer. Então, eu paguei para eles fizeram todo o processo e por ser mais fácil essa questão de administração, né, já vem tudo bonitinho, o que você tem que imprimir, o que você tem que levar, as dicas e tal. Enfim, eles marcaram pra gente ir no CASV dia 28, quinta-feira passada, hoje é dia 1º de junho, quinta-feira passada, aqui no CASV em Belo Horizonte. Essa visita ao CASV, ela não dura nem 10 minutos lá dentro. 10 minutos, estou exagerando, pra muito. Porque o que mais demora é a conferência dos documentos e, não sei, é porque o rapaz fica no computador lá, né? Nós chegamos 9 horas e nosso horário era 10h30. Bom, não tinha ninguém e a gente dá pra ver lá dentro, como é de vidro, não tinha ninguém esperando. Tinha uma menina entrando, a gente perguntou a menina na porta, né, na portaria, e ela só confere os documentos quando a gente entrar. Ela não falou nada. Então a gente entrou, tem outro rapaz lá dentro no computador que ele confere novamente os documentos e já te redireciona para uma cabine. Nessa cabine se você estiver indo com mais pessoas, né, dando entrada no visto, essa cabine é separado. No caso, eu fui para uma cabine e minha namorada foi para outra. E lá não dura nem 2 minutos essa cabine. É só digital e foto. Ele tira a foto primeiro, cadastra todos os dedos e pronto. Te entrega o passaporte novamente, ele cola um adesivo atrás, te entrega o passaporte e finaliza o processo. Então o caso foi super rápido e no dia seguinte era a nossa entrevista no Rio de Janeiro. Então a gente viajou de madrugada, nossa entrevista era 12h45 no Rio. Nós saímos aqui de Belo Horizonte 3 horas da manhã, de carro. Dá no máximo 500 quilômetros, máximo, até o Rio, até o consulado. Então a gente chegou no Rio, era mais ou menos 8 horas, 8h30, tava muito trânsito, né, sexta-feira, de manhã, chovendo o Rio. A gente chegou até rápido, porque apesar da estrada estar inteira, a gente pegou chuva a estrada inteira. É uma estrada boa daqui pro Rio, então quem for tirar aqui em Belo Horizonte, ou que não conhece a estrada pro Rio, é uma estrada tranquila. Bom, a gente chegou no Rio e um conselho que a gente dá, que eu dou, né, na verdade, pode parar no estacionamento do aeroporto Santos Dumont. Do aeroporto até o consulado não dá 10 minutos andando. É super rápido, atravessar uma passarela, mais 2 quarteirões você está no consulado. A gente chegou no Rio muito cedo, nosso horário era 12h45. Então a gente ficou meio que sem fazer, a gente ficou lá no aeroporto, tal, imprimiu o extrato do banco e tal. Bom, um segundo motivo, até que eu esqueci de falar, de contratar o Net Vistos, é porque é o seguinte, eu atualmente sou autônomo. Eu tô acabando de abrir minha empresa, na verdade ela não tem nada aberta em termos de contrato, de CNPJ, e eu não tenho como provar esse vínculo como né, no Brasil, como eu tenho uma empresa aqui. Então meu último emprego, carteira assinada, tem 1 ano. Então né, do ano passado eu venho já trabalhando por conta própria. Atualmente tem 2 sócios e agora que a gente está pensando em abrir essa empresa. Então meu medo da obtenção do visto era isso. Eu estou formando agora na faculdade no meio do ano, em julho. Minha viagem tá marcada para outubro.
Então, tipo assim, né? Se o cônsul quisesse olhar, falar, não, o cara vai viajar, não tem vínculo com o Brasil, vai viajar em outubro e forma no meio do ano, antes de outubro, eu fiquei com medo. Então foi um dos motivos também que eu contratei a despachante, por uma melhor orientação. Pois bem, nós chegamos lá, ficamos de bobeira no aeroporto e tal. Aí a gente resolveu, vamos lá pra frente do consulado e ver, às vezes consegue adiantar, né? Porque como o caso adiantou, a gente pegou todos os documentos, separou tal e fomos pro consulado. A hora que a gente chegou lá, tava uma fila assim, gigantesca, muito grande a fila, muito grande. Ela ia toda a extensão do quarteirão e voltava assim até a metade. Só que a gente estranhou assim, que todo depoimento que eu vi, o pessoal fala que às vezes consegue até adiantar. E a gente chegou na fila, era tipo umas 11h15 mais ou menos. E a gente perguntou o pessoal assim que tava mais por último da fila, era o pessoal do horário de 10h30. Isso era 11h15 da manhã. Então assim, tinha acontecido alguma coisa que acho que com o sistema deles lá que atrasou tipo 2 horas. Então a gente entrou ali na fila e ficou mais ou menos 2 horas e 20 em pé na rua. E essa foi a pior parte, porque você vê, né, a fila anda um pouquinho, para e vai gerando aquela expectativa, aquela ansiedade. E, né, eu com essa questão de não ter como provar o vínculo e tal, eu tava muito preocupado. E minha namorada, a minha, o meu alívio é a minha namorada, porque ela é funcionária do Santander, já tem 3 anos, tem um bom salário, tem carro, tem tudo. E eu estar tirando com ela esse visto me dava um certo alívio, assim, mas mesmo assim, aquela fila, nossa, foi a pior parte, assim. Além de ficar em pé, que é horrível, esperar, que é horrível, a ansiedade de ser entrevistado, né? De ser a primeira vez também. Então, o que acontece? A gente ficou ali e demorou muito. Aí, a partir do momento que a gente entra no consulado, é 20 minutos, muito rápido. Então a gente entrou no consulado, é uma fila organizada por banco, tipo banco de igreja. Então vai fazendo um zigue-zague assim, tipo uma extensão de uns 6 bancos mais ou menos. Então a gente entrou por último, sempre os dois primeiros, o primeiro banco vai redireciona para entrevista. Então a gente foi, 6 bancos mais ou menos. Quando chegou a nossa vez, né, no primeiro banco, o rapaz redirecionou a gente para os guichês do fundo. E nessa fila do guichê, a gente demorou nem 1 minuto, assim. A gente foi para uma fila zigue-zague, assim, e você realmente escuta de alguns guichês o que está sendo perguntado e tal. Eu não consegui avaliar, assim, qual cônsul estava mais, né, tranquilo, estava mais aberto e tal. Eu consegui reparar em um só que estava mais no canto direito, que estava com a cara bem fechada. Tava fazendo muita pergunta pro rapaz que estava sendo atendido. Só que aquela hora ali eu já tava meio assim, vambora, já tá atrasado e tal. Eu já tava mais assim, sabe? Apesar de estar muito nervoso, eu não consegui transparecer esse nervosismo. Chegou a nossa vez, na frente da fila, fica um rapaz, ele redirecionou a gente para um guichê, o guichê 12. Né? Quando eu tava caminhando para esse guichê, eu vi o cônsul sorrindo pro rapaz. Só esse sorriso já me deu um alívio assim enorme, porque de tanto depoimento que a gente vê tenta escolher o cônsul, tenta ver qual que tá mais tranquilo e tal. E eu não consegui fazer isso, e ele redirecionou a gente justamente para um cara, ele tava atendendo em pé, eles ficam todos sentados, eles estavam atendendo em pé, e sorrindo, perguntando e tal. E a gente já era o próximo a ser atendido, tinha um rapaz sendo atendido, a gente já era o próximo. E esse rapaz, que deu pra escutar, né, ele perguntou para um rapaz qual que era a renda dele. E o que ele fazia? Ele falou, eu sou autônomo, minha renda é de R$ 1.300, variável. Aí eu falei, nossa, velho, esse cara não vai receber o visto. E ele falou, o seu visto foi aprovado. Aí eu fiquei muito mais tranquilo. Falei, nossa, eu acho que eu orei bastante, eu acho que agora deu certo. Porque eu fui redirecionado para um cônsul que estava mais, demonstrando mais tranquilidade, mais, né, espontaneidade. E ele aprovou o visto para um rapaz autônomo que ganha R$ 1.300. Minha renda declarada com contra-cheque é de R$ 2.500, apesar de eu não ter contrato, não ter carteira assinada nem nada. Bom, chegou a nossa vez. A primeira coisa que ele perguntou, ele falou assim, ele já chegou, olá, bom dia, muito embolado, mas deu para entender tudo. Bom dia,
Ó, não, desculpa, boa tarde. Aí a gente riu, ah, boa tarde e tal. Entregamos o passaporte, a primeira pergunta foi para onde vão. A gente respondeu Nova York, nós dois respondemos ao mesmo tempo. Ele, ok. Primeira viagem para o exterior de vocês? Sim, nós respondemos sim. E é verdade, minha primeira e da minha namorada. Aí ele perguntou quantos dias? Aí eu respondi apenas 10 dias. Depois ele fica digitando, né, enquanto você vai falando, conferindo, digitando. Aí ele perguntou se a gente morava junto. A gente falou sim, nós moramos juntos. E ele perguntou qual que era a renda do casal, somada. Essa conta simples foi a mais difícil de fazer naquele momento, porque você está tão tenso, você não consegue somar duas rendas. Então eu respondi R$ 6.500. Ele, ok. E ficou digitando. Qual que é... Aí perguntou pra minha namorada. Graças a Deus, a minha namorada é que mais consegue comprovar vínculo. Porque eu, como eu já falei, autônomo, e ela é funcionária do Santander. Então ele perguntou pra ela o que ela fazia. Ela falou, eu sou operadora comercial. E em qual banco? Ela falou, Santander. Ele, ok. Ele ficou digitando. Ele perguntou novamente pra ela se era a primeira viagem dela. Ela respondeu sim. Aí depois, logo em seguida, ele fez uma pergunta pra gente que ele falou muito embolado e ele falou errado. Tenho certeza disso. Ele falou, tipo... quando vocês vão ficar? Uma coisa assim. Ele errou a forma de formular a frase. E eu não entendi, eu perguntei, desculpa, eu não entendi. Aí ele repetiu a mesma coisa, muito embolado. Como eu entendi a primeira palavra foi o quando, eu falei outubro. Aí ele falou... Aí ele fez uma cara tipo assim, desculpa, tipo assim... Eu errei a formulação da frase. Ele, ok. E continuou digitando. E pediu pra gente colocar a mão no leitor, né? Os dedos. Eu a mão esquerda e a minha namorada a mão direita. E falou, o visto de vocês foi aprovado. Em 10 dias vocês vão receber vocês vão receber conforme vocês especificaram 10.160. Nossa, aquilo foi um alívio assim enorme. Bom, o vídeo cortou aí por causa da memória. Mas rapidamente, estou finalizando. Esse processo todo... a entrevista durou 2 minutos, assim. Foi tudo muito rápido e realmente você tem que transparecer tranquilidade, assim. Você não pode ficar nervoso. Eu levei a pasta com os documentos, mas eles não pediu nada. Eu não sei se foi por conta desse atraso, eles estavam agilizando, mas apesar que eu vi muita gente saindo com visto negado. Você percebe quando a pessoa sai com visto negado, ela sai... Além de ter o passaporte na mão, né, porque quem tem o visto aprovado, o passaporte fica. Você percebe a expressão da pessoa e tal. Mas a gente deu sorte de cair num cônsul tranquilo, nossas perguntas foram respondidas tranquilamente, as perguntas foram simples, e eu acho que é isso mesmo, que todo mundo fala. É um bicho de 7 cabeças, realmente, mas na hora o que tem que prevalecer é a tranquilidade, assim. Eu estava muito nervoso, mas eu consegui transparecer tranquilidade, respondia firme, olhando diretamente pro cônsul, pro olho dele. Tanto eu como minha namorada, nas respostas dela. Bom, então é isso. Acho que essas dicas são basicamente iguais às outras, mas é mais um depoimento mesmo de como foi o processo, e foi um caso atípico de atraso, que eu acho que não é comum. Então quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui nas perguntas, se eu souber responder ou puder responder, eu respondo para vocês. Então é isso aí, força, boa sorte para quem está dando entrada no processo. E no mais é isso aí, seja tranquilo nas respostas e não minta no formulário. Valeu, abraço.